Paz do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, aproveitando que todos estão de pé. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui, compreender um pouco da palavra. Todos os domingos de manhã, a primeira coisa quando eu acordo, a primeira palavra que vem à minha mente é ressurreição. Nós vivemos a cada domingo de manhã uma ressurreição, uma história de uma ressurreição na nossa vida que começou há 2000 anos atrás, na pessoa de Cristo. O texto de João 20 aqui está atrás de mim. O texto diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém? Podem sentar. É uma alegria estar com vocês. Nós continuamos em festa, continuamos adorando ao Senhor, continuamos adorando a Jesus, pelo que Ele é, o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim. Tudo Ele é, para mim, para você. E é muito interessante como o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, Ele vai confirmando algumas coisas, Ele vai sinalizando a forma como Ele quer que o culto seja. O irmão cantou falando que sempre dá um frio na barriga dele. Estava aqui sentindo calafrios, pernas trêmulas, diante do fato de estar louvando há tempos que ele não louvava aqui na igreja. E é uma sensação que eu sinto todas as vezes que eu vou ministrar. Eu tremo, dá um frio na barriga, eu me preocupo porque eu sei a seriedade do que é o que eu estou fazendo. Eu peço a Deus que não me deixe falar palavras vãs, palavras de confusão, palavras que venham trazer para a igreja, em vez de trazer clareza, traga confusão. Porque é uma tarefa difícil, é uma responsabilidade, porque eu estou lidando com vidas, a gente está lidando com pessoas. E aí a gente pede para que Deus, durante o louvor, Ele confirme a palavra. E aí o Espírito Santo vem confirmando a palavra, o Espírito Santo vem falando, o Espírito Santo vem sinalizando que Ele quer que você tome aquela direção. Por diversas vezes eu cheguei em igrejas com palavras preparadas, e o Espírito Santo, no decorrer dos louvores, das saudações que antecediam a palavra, mudou a palavra. E você entende que o que o pastor falou, nós não sermos autossuficientes, imaginarmos que a palavra que nós pregamos, ministramos, estudamos, tem que ser aquela, é definitiva, mas aí quando você depende do Espírito Santo, você depende de Deus, ou Ele faz duas coisas: ou Ele potencializa a palavra que você estudou, ou Ele muda o contexto da palavra que você estudou. Não porque Ele vá contra você, não, de forma alguma Deus faria isso ou fará isso com qualquer um dos seus, mas Ele quer manifestar muitas vezes a vontade dEle, quer que a direção do culto esteja conforme Ele gostaria que estivesse. E aí cabe a nós, ministros, levitas, nos submetermos a isso, entendermos qual é o plano de Deus para aquele culto, qual é o propósito de Deus para aquele culto.
Como o culto de ontem, algo ficou marcado na minha vida. A partir de ontem eu já não sou mais a mesma pessoa. O que eu vi coisas ontem na sede foram coisas surreais. Quantidade de mensagens que eu recebi no direct do meu Instagram nessa madrugada, jovens que não estavam dormindo, que não conseguiam dormir, jovens que ouviram a melhor palavra da vida, jovens que tinham tido a sua vida transformada. Isso faz a gente chorar, isso faz a gente se preocupar na questão de como esses jovens amanhã olharão para mim. Muitos falaram: você é meu referencial. Isso me causa temor, isso imputa sobre os meus ombros responsabilidades. E eu sei que tudo isso que tem acontecido nesses dias, sexta, sábado e domingo de manhã, tem um motivo. Vocês se dispuseram a pagar um preço pelo congresso. A liderança na pessoa da irmã Valéria, junto com as lideranças demais, locais e regionais, elas decidiram que elas queriam fazer um congresso para engrandecer o nome do Senhor. Jejuaram, se consagraram, se dispuseram em suas horas com as suas famílias para estarem trabalhando e foram recompensados. Porque a Bíblia fala que Deus não fica devendo nada a ninguém, Ele é galardoador daqueles que o buscam, recompensa todo aquele que o busca. E aí você vem num domingo de manhã como essa, e você lembra que há cerca de 2000 anos atrás, uma pedra do sepulcro estava removida. Era o primeiro dia da semana. De madrugada, o texto diz que ainda era escuro, não se via nada, e as mulheres foram em direção ao túmulo. A Bíblia fala que eles ainda não conheciam a Escritura, como diz o texto, sobre a ressurreição de Cristo. Tanto é que a primeira impressão que as mulheres tiveram é que os soldados roubaram o corpo de Cristo. Essa foi a primeira intenção delas, essa foi a primeira sensação delas. Elas chegam e ali elaboram um diagnóstico, ali um prognóstico péssimo: roubaram o corpo do nosso mestre. Voltam para casa onde estavam os discípulos trancafiados. Escute isso. A Bíblia vai descrever que além dos dois que foram a caminho de Emaús, e além de Tomé, que saiu às ruas procurando Jesus, o restante do corpo da igreja, que eram os discípulos, estavam trancafiados numa casa com medo de serem mortos, da mesma forma que Jesus foi morto, porque ali soava um ar de morte para aqueles que fossem seguidores de Cristo. As mulheres chegam, batem na porta e falam assim: olha, retiraram o corpo de nosso mestre. A Bíblia vai descrever que dois discípulos, João, o amável, e Pedro, saem correndo ao sepulcro. João, que deveria praticar exercícios físicos naquela época, chega na frente. Pedro, mais gordinho, ele fica um pouco para trás. João, quando ele chega na porta do sepulcro, ele vê os lençóis que enrolavam o corpo jogado ao chão e não entra, mas Pedro não. Vale ressaltar que Pedro, dias anteriores, havia negado que era discípulo de Cristo. Jesus havia avisado: Pedro, você está muito afobado, muito precipitado em algumas palavras. Você está fazendo promessas para mim que talvez você não é capaz de cumpri-las. Pedro disse: até a morte eu irei contigo, eu não abandonarei a ti. E Jesus olha para ele e diz: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus é levado ao sinédrio, às autoridades locais. Os discípulos agora sabem, se recuam. Pedro se esconde dos demais discípulos. A Bíblia vai falar que Pedro acompanha tudo de longe. E aí Pedro está ali aquecendo do fogo. Alguém chega e fala assim: você é um deles. Ele falou: não sou um deles. A Bíblia vai escrever que um parente de Malcom, aquele a quem Pedro havia cortado a orelha, aquele homem que tinha sido uma testemunha ocular da ação de Pedro, falou assim: espere, você é um seguidor de Cristo. Pedro: eu não sou seguidor de Cristo. Então, quando Pedro diz pela segunda vez que ele não é o seguidor de Cristo, o galo canta, como Jesus havia dito a ele. A alma de Pedro se remoe de culpa.
A alma de Pedro se remoe de abandono pelo sentimento agora que invade o seu coração. O mesmo discípulo que pegou redes dos mares cheias de peixe, porque a própria palavra de Cristo havia dado a ele uma ordem que se ele lançasse a rede naquele dia, depois da noite, de uma noite de pesca sem nada, se ele arrastasse aquela rede, ele pescaria peixes. Aquelas mesmas mãos que acompanharam Jesus ao longo dos anos, vendo Jesus ressuscitar, curar enfermos. Aquele mesmo homem que andou com cestos da multiplicação de pães e peixes, que entregava pães e peixes às pessoas, aquelas mesmas mãos estavam trêmulas de pavor, porque a sua própria consciência o sentenciava das suas palavras. E não há um tribunal pior na vida do homem do que a sua própria consciência. Quando a sua consciência diz que nós agimos errado e estamos pecando contra o Senhor. Naquele momento ele sabia que ele estava pecando contra o Senhor, aonde dizia e se negava a ser o seguidor de Cristo. Aquele homem desesperado chega ofegante no túmulo depois de João e não toma a mesma atitude de João. Ele adentra dentro do sepulcro. E quando Pedro adentra dentro do sepulcro, ele buscava uma informação que Jesus deixaria a ele. Da mesma forma, quando João vê do lado de fora os lençóis lá dentro jogados ao chão, Pedro tem essa mesma visão. A Bíblia vai descrever que Pedro chega e os lençóis estão jogados ao chão, os lençóis que enrolavam o corpo de Jesus. Mas o lençol que enrolava a cabeça não estava jogado ao chão. A Bíblia vai descrever que estava posto num canto dobrado, separado, como esse lenço está separado aqui. Naquela época era muito comum, quando os senhores se reuniam com seus servos para tomarem ceia, comerem e se alimentarem. Era muito comum naquela época uma comunicação através de coisas, utensílios na mesa. O pão sempre à direita, como demonstração de que Deus é o pão vivo que desceu do céu. Sempre na mesa de um judeu ou de um árabe. Se você um dia tiver a oportunidade de ir em Uberlândia, ou estiver em Uberlândia, eu faço questão que você visite a casa dos meus pais. O nosso pão está no café da manhã, no almoço, na janta. O pão nunca sai da mesa, porque é o principal alimento do dia e acompanha todos os dias. É por isso que Jesus fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu, para que aquelas pessoas daquela época entendessem que Ele é tão importante quanto o alimento que vai à mesa a cada momento, que nós não podemos somente alimentar de Cristo no café da manhã, que temos que ter entendimento que Ele é necessário no nosso almoço, no café da tarde, na janta e no chá no final do dia. Então Jesus se comunicava através daquilo que era a linguagem daquele povo daquela época. Então agora, quando algum dono de funcionários, algum senhor que era dono de muitas posses, se sentava com seus funcionários, com seus servos para se alimentar, na mesa tinha o pão e tinha o lenço, que nós chamamos hoje de guardanapo. Os servos comiam com o rei ou com o senhor deles, se alimentavam no momento de comunhão, de ceia, porque a ceia não é simplesmente indumentária de cálice e pão. A Bíblia vai falar que a ceia é uma comunhão quando nós ficamos, e nós vamos participar de uma ceia alimentar daqui a pouco. Então os funcionários, os servos ficavam apreensivos, porque o Senhor deles comunicaria com eles através de um sinal. Todos comiam junto, todos se alimentavam. O lenço do lado esquerdo do prato era a comunicação que eles esperavam que o Senhor deles falasse com eles. Então depois do almoço, depois da janta, quando o Senhor se levantava para retirar para o seu lugar, a primeira coisa que o servo ia na mesa não era recolher o prato sujo, era ver o que o Senhor deles havia feito com o lenço que tinha sido colocado ao lado do prato.
Se o lenço tivesse sido esmagado, como nós esmagamos o guardanapo depois que limpamos os nossos lábios e nossas mãos, se o lenço tivesse esmagado e jogado ao chão, o dono estava dizendo: olha, a alimentação hoje não estava boa, nem a comunhão com vocês foi boa. Mas se o lenço estivesse dobrado ao redor do prato de comida, aquele senhor estava dizendo para aqueles servos, dizendo: eu vim, sentei com vocês, ceiei com vocês, alimentei com vocês, gostei da comida, gostei da companhia, eu estou indo, mas eu estou voltando para buscá-los. Então quando Pedro entra, ele vê o lenço à parte, ele entende o que Jesus estava falando com ele. Pedro, você é afobado, você é precipitado, você é desesperado, fala coisas que realmente você não pensa. Mas eu vim, sentei com você à mesa, gostei de você, gostei da sua companhia, gostei da Santa Ceia. Espere só um momento que eu estou indo, mas eu estou voltando. Pedro desaba. Pedro, você é precipitado, mas eu te amo. Pedro, você é afobado, mas eu te amo. Pedro, você faltou fé em alguns momentos da sua vida, mas eu continuo te amando, Pedro. Eu você, quando eu sentava com você, você parava para me ouvir. Eu lembro quando naquele dia reunido com os discípulos, eu perguntei o que os homens dizem ao meu respeito, e vocês disseram, eu perguntei para vocês: e vós, quem dizem que sou? Eu sabia que quando você se levantou e dizia: tu és o Cristo, eu sabia que de você não poderia ter essa revelação, mas eu sabia que o meu Pai estava moldando algo dentro de você. Aquela inquietação e a afobação de Pedro agora é trocada por uma simbologia que Cristo fez questão. Jesus, quando ressuscita, tira o lenço do seu corpo e joga ao chão, mas o lenço que envolvia a sua cabeça, ele fala assim: Pedro vai entrar no sepulcro. E quando ele entrar no sepulcro, eu tenho que deixar uma mensagem para ele. Ele me negou, mas eu continuo amando. Ele disse 2 vezes que não me conhecia, mas ele sabe que eu conheço ele, sabe o que ele fará depois que eu revelar a ele. Então eu vou deixar uma pequena lembrança para ele, para me comunicar com ele. Pegou o lenço da cabeça, colocou ao redor na pedra onde estava o corpo de Jesus. Eu imagino Pedro. A única coisa que Pedro queria entrar era encontrar o lenço dobrado à parte. Era a única coisa que Pedro queria. Pedro não vai atrás dos soldados para saber onde está o corpo, porque ele sabia que ninguém teria capacidade de tirar o corpo de Cristo. Não. Pedro queria ser confortado. Pedro queria entender que aquele homem a quem ele seguiu durante 3 anos da sua vida, de fato era o Nazareno. A única coisa que ele queria era participar mais uma manhã de um domingo de ressurreição. A única coisa que ele queria era sentir aquela alegria novamente quando ele sentiu que ele estava na presença do seu mestre. Ah, como Jesus tem formas diferentes de falar com cada um de nós. Como o Senhor escolhe coisas particulares na nossa individualidade, na nossa singularidade, para nos comunicar algumas coisas. Tomé era um dos discípulos mais inteligentes daquele meio. Às vezes a gente condena Tomé. Às vezes a gente fala assim: ah, mas Tomé não tinha fé. Não, Tomé tinha fé. A comunicação de Tomé não era visual, era toque. Cada um de nós tem uma linguagem de amor diferente uns dos outros. Tem pessoas que são envolvidas no amor no toque. Tem pessoas, palavra de afirmação. Tem pessoas que são envolvidas no amor em servir umas às outras. Tem pessoas que se sentem amadas sendo presenteadas. E tem pessoas que se sentem amadas tendo qualidade de tempo uma com as outras. Cada um de nós temos uma forma diferente de comunicar o amor e de receber o amor. Tomé deixa os discípulos dentro da casa e sai para buscar confirmações.
Tomé anda desesperado, dizendo: espere, aquele homem, ele me fez ser convicto da fé, aquele homem de fato, ele era o Salvador. Tomé buscava saber aonde Jesus estava, porque ele tinha certeza que ele estava seguindo. E Tomé volta para casa, e os discípulos dizem: ele ressuscitou. Quando Tomé vai exclamar alguma coisa, Jesus viu. Olha para Tomé e diz: Tomé, eu sei qual é a tua forma de comunicar comigo e de entender as coisas. Então nessa manhã eu quero que você me toque, para que você saiba que de fato você seguiu alguém que mudou o curso da sua vida e que trouxe um novo viver para você. Tomé, estica as suas mãos, porque era a forma de Tomé entender as coisas da vida, era a forma de Tomé compreender. E cada um de nós temos uma forma diferente um dos outros, de sermos chamados, de sermos escolhidos e de fazermos. Nem todos nós fomos chamados para fazermos as mesmas coisas, apesar de termos semelhança em nossos dons. Nem todo mundo aqui foi chamado para ir para as nações. Alguns vão trabalhar dentro da sua cidade. E nem todos foram chamados para pastorear a igreja. Alguns vão ser pastor nas ruas. Nem todos foram chamados para tocar violão na igreja ou algum instrumento musical. Um dia eu encontrei um cego na empresa que ele trabalhava. Na empresa que eu trabalhava, Charles Garcês, era um cego político. Ele tinha sido vereador em Uberlândia por 3 mandatos. Ele chegou um dia na empresa que eu trabalhava e eu reconheci, ele estava com a esposa dele. Eu atendendo ele e conversando com ele, e falei com ele: o senhor quer que eu coloque o pedido no nome do senhor, seu Charles, ou no nome da sua esposa? Ele: como você sabe meu nome? O senhor é uma figura pública, vereador da nossa cidade, eu conheço, acompanho a rede da legislativa, da TV legislativa da cidade, eu vejo o senhor. Ele falou assim: você é um rapaz muito inteligente, era a oportunidade que eu precisava. Entrei na palavra e ele disse assim: eu sou um cristão desviado da igreja. A esposa dele ao lado começou a orar dentro da empresa, e meus patrões levantaram assustados porque ela começou a orar em língua. E ele disse para mim: sabe qual é o meu maior sonho? É pegar meu violão, voltar para uma igreja e tocar novamente o louvor a Jesus. E eu falei: sabe qual é o maior sonho de Deus? É você pegar um violão e ir para uma praça pública, tocar o violão e falar para as pessoas do que Deus é na sua vida. Mesmo que você não veja com o seu olho físico, você consegue ver com o seu olho espiritual o amor de Deus pela sua vida. Era um chamado específico daquele homem. Então cada um de nós temos um chamado específico nas diversas áreas que a igreja necessita. Mas o que nos mais preocupa e o que mais nos aterroriza é como eu, sendo tão falho, tão cheio de falha, precipitado, ser sanguinário, sanguíneo, emotivo, às vezes precipitado, como Deus vai me usar. Aqui está a explicação. Olha Pedro. Qual era a vantagem que Pedro tinha nesse momento? Nenhuma. Ele havia enterrado tudo na sua vida, juntamente com as suas palavras, quando ele nega a Cristo. Ele não conseguia desenvolver mais nada. Mas Cristo sabia o que o chamado, e qual chamado que ele tinha para Pedro. Tanto é que após isso, Jesus fala para ele sobre o chamado dele. Bem certo é que quando Jesus pergunta para as pessoas quem era ele, Pedro se levanta e diz que ele é o Cristo, Jesus dá uma identidade para ele. E depois dá uma missão para ele, depois dá um plano. Tu és Pedro, identidade. E sobre ti eu edificarei a minha igreja, missão. E as portas do inferno não vão te prevalecer contra as portas da igreja, propósito. E tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês cancelarem na terra será cancelado no céu. Plano. Primeiro Jesus nos dá uma identidade. Depois o Senhor nos dá uma missão.
Depois Ele nos confia um propósito e posteriormente o seu plano. Não há como você fazer um propósito sem você ter uma identidade. Não há como você fazer um plano sem ter um propósito e uma missão. É uma ordem. Para que você tenha identidade, você tem que saber quem você é e o que você é. Pessoas desfiguradas tentam fazer planos de pessoas com identidade e não conseguem. A Bíblia vai falar que Saul perdeu a sua própria identidade de quem era, e agora ele acha que o problema da sua falta de identidade é Davi, e por 2 vezes ele tenta matar Davi. Escute isso. A Bíblia vai descrever que agora Golias está afrontando o povo de Israel. Ninguém tem coragem de enfrentar Golias pelo tamanho da sua espada, da sua armadura e pelo tamanho físico de Golias. A Bíblia vai descrever que o rei promete uma esposa, riquezas e isenção de impostos para quem matasse Golias. Ninguém topa. Então a Bíblia vai falar que agora Davi, que estava cuidando das ovelhas, chega diante do exército para levar comida para os seus irmãos, porque o seu pai estava preocupado porque os seus filhos não regressavam da guerra. E aí os seus irmãos vão lá, ele está oferecendo comida. Os seus irmãos, em vez de recebê-los em amor, porque foi levar comida, sabia que Davi estava ali agora observando a vergonha que eles estavam passando, e chamam Davi de mexeriqueiro, fofoqueiro. Ei, fofoqueiro, irresponsável, o que você veio fazer aqui? Com quem tu deixastes as ovelhas do nosso pai? Mal sabia eles que Davi tinha uma identidade, mal sabia eles que Davi tinha uma missão, mal sabia eles que Davi tinha um propósito, mal sabia eles que Davi tinha um plano. Não me chamem de irresponsável. Eu deixei as ovelhas do nosso pai cuidado por pastores nossos. Quantas vezes nós paramos para ouvir o que as pessoas pensam a nosso respeito e ali ficamos naquela roda, perdidos, ouvindo aquelas palavras que nos diminuem, aquelas palavras diminutivas. Davi pede licença a eles, vai até os soldados. Os soldados narram a história de quem seria beneficiado por aquilo que fizesse contra Golias. E ele vai até o rei e diz: rei, eu quero lutar. Eu quero enfrentar esse incircunciso que insiste em blasfemar contra o Deus. Saul tinha uma armadura e até aquele momento tinha uma identidade. Então Saul quer que Davi use a sua armadura, e a armadura de Saul não cabe em Davi. Eu tenho certeza que naquele momento o Espírito Santo deve ter soado algo dentro do coração de Davi. Você não precisa disso. O que você precisa é invisível aos seus olhos. Davi desfaz da armadura, vai ao riacho, pega algumas armas, coloca na sua capanga e vai enfrentar Golias. Ele pega 5 pedras. E eu vejo alguns homens dizendo que aquelas pedras são os nomes de Deus. Eu não consigo acreditar que Deus permitiria que o seu nome fosse colocado em pedras. Mas Golias tinha 4 primos. Escute isso. Quando Davi pega as pedras, ele sabia quem eram os parentes de Davi. Tanto é que os seus soldados futuramente iriam matar 4 gigantes que eram parentes de Golias. Escute isso. Então quando Davi desce ao riacho e pega as pedras, ele fala assim: um é para um incircunciso, e as outras 4 é porque se os primos dele vir comprar a briga dele, eu os mato da mesma forma como mataram Golias. Isso chama prudência. Isso chama estratégia. Isso chama sabedoria. Davi pega, coloca e vai enfrentar o gigante. Quando Davi arremata a pedra, mata o gigante, ele vai lá e faz uma coisa: ele corta a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. Quando Saul tem aquela visão, ele se alegra. Mas Saul agora entende quem Davi era. Davi agora, ele é representado por 2 visões de Saul.
Saul conhece o Davi sanguinário e Saul conhece o Davi arpista. Aquele que tocava a harpa quando Saul estava endemoniado e chamava Davi, e Davi tocava a harpa, o demônio saía, o espírito maligno se saía de dentro de Saul. Era a primeira visão que ele tinha de Davi. E a segunda visão que ele tinha de Davi era o guerreiro, o sanguinário, que cortava a cabeça do inimigo. Saul perde a sua identidade, Davi ganha a sua identidade. Saul perde a sua missão, Davi ganha uma missão. Saul perde o seu propósito, Davi ganha o seu propósito. Saul perde o plano de ser rei, Davi ganha o plano de ser rei. Agora, aquele que perdeu tudo tenta planejar algo contra aquele que tinha tudo. Antes, agora, Davi era um homem de confiança, pediu para que Davi subisse ao palácio e morasse com ele. Mas aquele moço já não é mais morador do palácio, ele é uma pulga, como dizia Davi, para ser caçado no deserto. Davi agora ele tenta se esquivar e vai distante de Saul, e Saul começa a persegui-lo. Saul não queria despertar o levita que havia dentro de Davi. Saul queria despertar o sanguinário que tinha dentro de Davi. Quando Saul lança 2 vezes a lança, ele queria que Davi revidasse, como fez com Golias, e caso ele revidasse algo contra Saul, ele perderia o cargo, porque aquele que perdeu tudo quer tirar daquele que tem tudo que Deus deu. Aquele que perdeu seu ministério, a sua chamada, a sua missão, o seu propósito, não se alegra com aquele que recebeu o chamado, o propósito, o plano e a missão. Então ele tenta irar. O que Saul queria era que Davi se esquecesse de que ele era arpista, tocador de harpa, e se lembrasse do sanguinário que ele era para investir contra Saul. Porque se ele investisse contra Saul, Saul ficaria mais tempo no trono e Davi seria morto pelos soldados de Saul, que seria o futuro exército de Davi. Só que Davi sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade. Davi sabia o seu propósito, a sua missão. O seu propósito não era investir contra ele. Tanto é que ele fala: ai de mim se levantar a minha mão contra um ungido. Não tente enfrentar com armas aquilo que é enfrentado na oração. Não tente matar o seu inimigo com espada, para que ele desperte a ira que há em você, para que você perca o domínio próprio e amanhã você perca a sua chamada. Esse inimigo eu enfrento com armas ou com harpa? Esse inimigo eu enfrento com pedras na funda ou enfrento com uma harpa? É através da oração ou é através da ação? Aquilo que a tua oração não pode mudar, nenhum exército pode conquistar. Aquilo que não é resolvido na oração, não é resolvido na discussão. Aquilo que não é resolvido na oração, não é conquistado no mundo. A maior arma que Davi tinha era a adoração. Só que Davi tinha uma identidade. Quando Jesus sai das águas, como eu disse ontem, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, Deus diz a ele: tu és meu filho. O diabo vira para ele e fala assim: se tu és filho de Deus. O diabo tenta destoar a nossa identidade. Às vezes nos nossos piores momentos, nas sextas, nos sábados à noite, quando nós imaginamos que Jesus está preso dentro de um túmulo. Só um minutinho, nós vamos receber o pastor presente. Eu aprendi isso ontem. E a pastora, por favor, pastor, o senhor é muito bem-vindo. Eu aprendi a questão de honra, honrar o nosso presidente. Pode adentrar aqui, ó. O senhor aqui, ó, tem lugar, pode vir aqui. Vamos dar uma salva de palmas pela vida do pastor. O senhor é muito bem-vindo. Eu ainda estou na introdução. O senhor vai pegar a palavra inteira. Escute isso. Todas as vezes que o inimigo se levantar contra você,
perguntando se você é o Filho de Deus. Você não precisa se justificar a Ele dizendo quem é você, porque isso aqui te garante quem é você. O Espírito Santo te garante quem é você. Não precisamos buscar a aceitação no mundo de quem somos. Eu sei quem eu sou. Pode acontecer o que for, pode me chamar do que for, mas nada vai ofuscar ou rabiscar a identidade de quem eu sou diante de Deus. Eu sei para que eu fui chamado, eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida, eu sei qual é o plano. Um lenço dobrado ao lado do túmulo pode receber e pode falar muitas coisas com muitas gente aqui nessa manhã. Eu acordei 6:30 da manhã. Dormi 1:pouca da manhã. Acordei 6:30 da manhã com uma mensagem da minha mãe. Minha mãe dizendo que estava orando de sexta para sábado e ela via eu numa terra árida, num lugar muito desértico, de um sol cauteante, e falava que eu suava muito. Só que ela falava que não via tristeza em mim, mas não via um suor, mas não via um espírito abatido. E aí ela fala que o Espírito Santo de Deus permitiu que ela me visse de costas. Quando o Espírito Santo de Deus levou ela à frente, ela entendeu o motivo de que eu estava tão firme, tão convicto daquilo que eu estava fazendo. Ela dizia: filho, eu vi pessoas. Eu olhava naquela terra árida, eram pessoas e pessoas e mais pessoas. Era uma imensidão de pessoas, mas não tinha cadeira, não tinha teto, não tinha parede. Era uma área desértica. Era um lugar aonde as pessoas ao longe te acompanhavam. Não tinha microfone e você falava e as pessoas ouviam você pregar. Eu falei assim: Deus, o que significa isso? O que será isso que a minha mãe teve a visão de mim? O Senhor falava para mim: você vai ser levado a terras onde não terá infraestrutura. Eu vou te levar para o Oriente Médio, vou te levar na sua terra de novo, como eu te prometi. E se eles falarem para você: você é muçulmano, você tem uma identidade. E se eles disserem: você está fazendo aquilo que é errado, você tem uma missão. E se eles questionarem, você diga: eu tenho um propósito. Alguns vão te ouvir, outros não. Mas você não pode pregar pelos que não vão te ouvir, você tem que pregar por aqueles que vão te ouvir. Eu não posso me deter na opinião do pessimista, porque o pessimismo é um câncer. Escute isso. O pessimista fica esperando a queda do próximo para dizer: eu falei. O pessimista fica esperando que a igreja se divida para dizer: eu falei. O pessimista fica esperando que o casamento acabe para dizer: eu não falei. O pessimista espera que você perca o seu emprego para que ele diga: eu não disse. É a pior raça que existe. É um câncer. Não contribuem, não somam, não cooperam na obra do Senhor. Esperam o pior para baterem no peito e dizer: ah, que eu estou falando, que eu estou dizendo. Mas deixa eu te falar algo. O pastor chegou aqui e nem sabe por que ele chegou. Os pastores estavam sentados. Quem é que disse: haja luz e houve luz sem tocar em nada? Quem? Eu também. Lá você vai no quarto do pastor, sai da casa do pastor, tem um banheiro lá que você chega, haja luz, você não aperta nada, a luz acende sozinha. Eu falei assim: estou me sentindo aqui Deus. Haja luz, a luz acende. Apaga a luz apaga.
Tipo assim, Senhor, que sensação agradável, né, de poder. Aí o Espírito Santo, cuidado com o poder. Não, Deus, cadê o interruptor? Vamos acender agora o interruptor, não quero mais sistema de luz, não. Escute. Sempre é necessária uma varredura aonde há sujeira. Uma igreja santa vai subir sem que haja dentro dela pessoas contrárias à visão de Deus. Escute isso. Josué olha para o exército de Ai. O exército de Ai é um exército pequenininho. Aí ele pensa, para que eu vou levar todos os meus soldados e desgastar os meus soldados com Ai? Vamos levantar alguns apenas. Separa um exército de valentes guerreiros que seria suficiente vencer o exército de Ai. Quando chega lá no exército de Ai, o exército de Ai pega o exército de Josué e coloca para correr. É a única vez que a Bíblia vai descrever que o povo de Israel, o exército saiu correndo de costa. Não tinha armadura nas costas, a armadura era só na frente. Se corresse de costa, perderia a própria vida com ataques dos inimigos. Quando o exército chega e fala para Josué que perdeu a guerra, Josué se desespera. Vai aonde? No Senhor. Senhor, eu sou líder de um exército, eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. E eu sei quem eu sou. O Senhor disse para mim quem eu sou. E agora o meu exército vai lutar contra o exército inimigo e perde a guerra. O que está acontecendo? Deus, eu só tenho no meio de vocês que não estão de acordo com aquilo que eu tenho. Se reúne todo o povo, se lança a sorte cairá na casa de Acã. Vai lá em Acã. Chega lá na casa de Acã. O que você tem aí que está atrapalhando o nosso propósito? Ah, eu tenho uma peça de ouro que eu trouxe do Egito. O quê? Ah, eu tenho algumas vestimentas que eu trouxe do exílio. O quê? Como é que você vem poluir, sabotar o nosso exército, trazendo coisas do passado, coisas da antiga prisão nossa, da escravidão? O que é isso? Deus fala, não poupe eles. Todas as vezes que a igreja for contaminada, Deus se encarregará de limpá-la. Todas as vezes que anátemas assumirem igrejas e quererem falar o que diz e o que não é que o Deus está dizendo, Deus se encarregará de tirar do meio delas o câncer. Glória. Aquela pessoa que espera a queda do seu próximo para celebrar. Quantas pessoas têm torcido? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas têm esperado que você vença? Você consegue lembrar? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantas pessoas torcem para que você não alcance os seus sonhos? Quantas pessoas chegaram para você com uma palavra de afirmação e dizem, eu estou contigo, eu estou com você até o fim, eu acredito na chamada de Deus para a sua vida. Mas quantos aqueles que estão só observando ao longe para esperar a sua queda, para dizer, é menos um na concorrência do ministério? Ou nós nos unimos e nos tornamos uma igreja forte, ou nos dividimos e tornamos um alvo fácil para o inimigo. Ou nós nos unimos, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas personalidades, apesar dos nossos dilemas diários da vida diferente, apesar de tudo que temos diferente nos outros, nos unimos com um só propósito, ou nós vamos fracassar. Ou você gruda na mão do seu irmão, ou você gruda na mão do pastor presidente, dizendo, pastor presidente, eu estou contigo para o que deve é. Ou nós não vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós, porque na desunião não há conquista, a conquista está na unidade, na comunhão. Jesus disse aos seus discípulos, e todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, quando vocês forem um só corpo, quando vocês forem um só em mim. O que você tem feito com o seu chamado? A quem você
tem ouvido? Como eu disse ontem, se eu fosse ouvir aqueles irmãos que diziam que eu não poderia ser pregador e pastor, eu nem estaria aqui com vocês, estaria lá trancado dentro de uma empresa ou dentro de um trabalho, escondido dos olhos de Deus, dizendo que eu era um fracasso. Um dia, quando eu estou expulso de casa, morando na igreja, eu contei isso aqui da última vez que eu tive, mas aquelas pessoas que não estiveram não ouviram. A irmã Merinda, a irmã do coque, eu estava lavando a igreja, ela entrou. Eu ia para um lado com a mangueira e o rodo, ela me acompanhava. Eu ia para o outro lado, ela me acompanhava. Só que ela estava de olho fechado, orando em língua. Eu falei assim, aquela oração dos crentes. Ela veio para o meu lado, eu imaginei que naquela manhã eu ia ser batizado pelo Espírito Santo. Eu pus a mangueira no chão, no rodo para não molhar. Ela pôs a mão no meu ombro e disse assim, diz o Senhor, minha primeira profecia a gente nunca esquece. Ser fiel a mim. Não desvie os seus pés nem para a esquerda nem para a direita. Observe a minha lei. Guarde as minhas palavras. Vá na direção que eu colocar sobre os seus pés. O teu ministério, o teu chamado, tem orado e me perguntar sobre o teu ministério e o teu chamado. A ordem de teu ministério e do teu chamado virá de dentro da sua casa. Assim diz o Senhor, ela foi embora. Eu desliguei a mangueira, estourei o rolo, falei, Senhor, a primeira parte da profecia condiz com a tua palavra, mas a segunda não. Eu vou ser fiel. Eu não vou desviar os meus pés. Eu vou me manter puro. Mas eu não tenho casa. O meu ministério, a minha chamada de dentro da minha casa, como se nem casa, nem pai e mãe eu tenho mais, fui expulso de casa. A irmã Merinda às vezes confundiu aquele a quem ela ia profetizar. 9 anos depois, estou eu trabalhando em Catalão, formado, trabalhando numa mineradora, meu telefone toca. Minha mãe, lá do outro lado da linha. Oi, Rali. Eu falei assim, oi, mãe. Como que você está, meu filho? Eu falei assim, eu estou muito bem. Está no trabalho? Estou, mãe. Eu tenho um pedido para te fazer. O quê? Você tem que vir para Uberlândia hoje. O seu pai disse que ele quer reunir com a família e conversar com todo mundo. E tomou uma decisão muito séria. Era uma sexta-feira. Eu peguei o meu primeiro carro que eu tinha, um golzinho, maquinado, igual o Chevette do Felipe. O Felipe só conquistou a namorada e a esposa pelo Chevette. Se ele tivesse um outro carro, ele não conquistaria. Chevette conquista ainda. Se ela anda no Chevette, Felipe, ela vai andar no Corolla. Se ela anda no Chevette, ela vai andar numa Mercedes. Valorize isso. Peguei meu golzinho e fui para a Uberlândia tremendo. Falei assim, como assim? Eu fui 1 hora pensando, pastor Samuel, eu falhei no meu ministério. Eu falhei, meu pai vai embora para o Brasil, para o Líbano do Brasil, eu falhei. 10 anos fora de casa. Eu cheguei na casa dos meus pais, bati na porta. Minha mãe veio abrir o portão, porque meu pai havia arrancado a chave de casa da minha mãe, mudou meu nome, mudou toda a minha documentação. Agora eu entro, minha mãe me abraça, aquele abraço de mãe, que ninguém sabe dar, só mãe. Quando eu entro, a minha irmã na cozinha, minha irmã sai de casa, minha irmã era uma adolescente, eu volto agora e minha irmã já era uma mulher. 10 anos depois, abraça minha irmã, nós nos assentamos na mesa e começamos a conversar. Meu pai está lá no quarto mexendo em algumas coisas. Quando eu ouço o barulho do meu pai mexendo em algumas coisas, eu tremo tudo por dentro. O nervosismo, o suor. Meu pai sai do quarto, vem em direção à mesa, senta na cabeceira da mesa e cumprimenta eu. Boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem com você? Tudo. Com aquele tom, como ele sempre teve firme. Eu pedi para que a sua mãe te ligasse, porque eu tomei uma decisão muito séria. Eu queria comunicar a todos vocês. E eu disse, meu pai está indo embora para o Líbano. Eu falhei como filho. Meu pai, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu falei assim, eu estou aqui. Ele falou assim para mim. E eu de cabeça baixa, tremendo de medo, ele disse assim para mim, quem é esse Deus que te ensina a amar
aquele que te odeia? Quem é esse Deus que te ensina a honrar aquele que não quer te ver? Quem é esse Deus que te ensina a respeitar aquele que te coloca para fora de casa? Quem é esse Deus que ensina a falar bem daquele que só fala mal de você e te amaldiçoa? Eu sabia o que ele estava falando. Me responda. Quem é esse Deus que não ensina a pagar dente por dente, olho por olho, como é no islamismo, que retribui em amor todas as suas ações? 10 anos depois, eu peguei a minha cadeira, arrastei para trás um pouquinho, falei assim, dá licença, eu fiquei de pé. E eu disse, esse Deus é o Deus do Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que deu seu único filho, escute, aquele que deu seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, e não pereça, mas obtenha a vida eterna. E eu dentro de mim, Espírito Santo, como eu fui capaz de dizer isso aqui em casa? E eu me lembrei que é aquilo que a palavra fala, que quando nós fôssemos levados diante dos tribunais, e que nós não soubéssemos falar palavra alguma, o Espírito Santo falaria por nós. Quando eu olho para o meu pai, e pensando que eu tinha sido atrevido demais, o meu pai começa a chorar. A última vez que eu havia visto o meu pai chorar foi lá no Líbano, quando a minha irmã morreu, e aí ele pediu para que nós saíssemos do Líbano, mas ele chorou, ele e a minha mãe, pela perda da filha mais nova. E meu pai disse para mim, então o que eu preciso fazer para receber esse Deus como Deus da minha vida também? Eu falei assim, como é que é? O que eu faço para ser cristão? Um homem 70 anos na vida muçulmano. Eu falei, pai, vamos ajoelhar aqui, vamos. A última vez que eu havia ajoelhado com meu pai foi na vez que eu ajoelhei com ele orando a Maomé e lendo o Corão, aonde eu nunca tinha visto a voz de Deus. Mas agora era diferente. Agora nós ajoelharíamos, levantaríamos nossas mãos e falaríamos com Deus que tudo ouve, tudo vê e tudo pode. Naquele dia meu pai recebeu Jesus e desde então nossa família mudou. Escute! Ele disse para mim, filho. Quando ele disse filho, tudo aquilo que ele havia lançado contra mim foi cancelado quando ele me voltou a chamar de filho. Ele disse para mim, pode sair do seu trabalho. Eu falei, como é que é? Pode parar de trabalhar por homem. Eu falei, pai, na faculdade que eu fiz, chega. Pai, mas vai trabalhar para Deus. Você não aguenta trabalhar numa empresa. Eu estou ouvindo pelos seus amigos o que você tem feito nas igrejas no final de semana. Vai viver, porque a sua missão não é trabalhar para homem, não é ficar rico. Vai viver a sua vida para Deus. Sabe de quem eu me lembrei? Da dona Almerinda, que 9 anos atrás colocou a mão no meu ombro e dizia, a ordem do teu ministério e da tua chamada virá de dentro da sua casa. Mas quando eu me converti, Jesus me deu uma identidade. Eu tinha mais de 40 apelidos na escola, os piores. Escute isso. Eu tinha os piores apelidos que um homem poderia ter. Mas naquela manhã de domingo, como eu disse ontem, quando ele foi lá no meu quarto, ele virou para mim e disse, tu és meu filho. Eu tinha ganhado uma identidade. E através da palavra eu descobri a minha missão. E através das profecias eu descobri o meu propósito. E através da minha fé o plano. Escute isso. Todas as vezes que eu volto para Uberlândia, eu encontro meu pai, aquele homem cristão, que durante 10 anos da minha vida eu não pude tê-lo ao meu lado, não pude conviver com ele.
Aquele onde as pessoas diziam que nunca mais eu voltaria para minha casa. Algumas pessoas diziam para mim: não volta para sua casa nunca mais. Pai não pode fazer isso com o filho. Mas eu entendi que não era dentro de eu usar a espada contra o meu pai, era dentro de eu usar a arma e adorar a Deus. Porque a minha luta não é contra o meu pai, a minha luta era contra aquilo que estava por cima e dominando a mente do meu pai. E aquilo que dominava a mente dele não era tirado com a espada e pela força, era tirado apenas pela harpa, pela oração, pelo jejum. Meu pai foi usado na minha vida várias vezes. Certa feita eu ajoelhado na cama, orando a Deus como faço nas minhas devocionais, eu falava: Deus, eu queria tanto que a minha irmã mais nova estivesse viva para ver a minha irmã casar. Aqueles que têm Instagram sabem do casamento da minha irmã há poucos meses atrás. Eu dizia: Senhor, por que o Senhor levou a minha irmã? Por que o Senhor deixou a minha irmã morrer? Por que o Senhor não tirou a gente do Líbano antes de a minha irmã morrer? Questionamento que os próprios discípulos faziam com Cristo. Dúvidas que nós temos no nosso dia a dia a respeito de quem somos. Passou-se alguns minutos, meu telefone toca, era do serviço do meu pai. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa, eu atendi rapidamente: oi! Meu pai era: oi filho! Eu falei: oi pai! Tudo bem? Tudo? Não sabia ele que nada estava bem. Ele em Uberlândia ou em Goiânia. Eu estava aqui no meu trabalho pensando em algo. Falei: o que, pai? Se sua irmã não tivesse morrido, a gente não teria vindo para o Brasil. Se a sua irmã não tivesse morrido, nós não teríamos a oportunidade de ter conhecido o Evangelho. Se a sua irmã não tivesse morrido, você e sua irmã não teriam se formado. Pai, oi, daqui um pouco eu te ligo. O que foi? Eu estou numa pequena reunião. Por que você não me falou antes? Já te ligo. Desliguei o telefone e falei: Deus, me perdoa. Eu questionando a ti, e o Senhor pega o meu pai lá em Uberlândia e liga. Ele está celebrando a morte da minha irmã, falando que a morte da minha irmã gerou vida na família, e eu estou aqui questionando a vida que o Senhor deu a nós. Porque eu sou feito de corpo, alma e sangue. E o meu coração estava ressentido. Aí veio o Senhor falando. Aí veio o Senhor usando o meu pai para me convencer que ele estava de fato no dia de luto da nossa família no Líbano. Aí veio Deus mostrando que a soberania dele usa o luto para dar vida à pessoa, usa uma perca para dar uma vitória no amanhã, usa uma tragédia para mostrar algo de melhor no amanhã. Somos seres humanos. Crente adoece, crente dá câncer, crente sofre acidente, crente vai na farmácia, crente vai no médico. O pastor disse algo aqui muito bonito: nós temos que deixar a nossa autossuficiência, imaginarmos que somos invulneráveis. Somos vulneráveis. A vida nos cansa. Escute isso. A vida nos cansa. Tem dia que eu chego em casa de viagens, eu estou viajando há 6 dias. Tem dias que eu chego em casa, eu estou apenas no meu próprio limite. Eu não consigo mais me erguer. Amanhã eu vou chegar segunda-feira em Goiânia. Hoje, né? Amanhã, quando eu terminar as minhas ministrações, eu ministro ainda hoje. Amanhã eu vou tirar um dia que eu tenho que descansar, porque eu sou corpo. Tem dia que eu vejo tanta atrocidade que eu chego em casa e eu me escopo: Senhor, eu não vou sair mais na rua. Tem dia que você liga a televisão, que você fala: Senhor, o que está acontecendo? Tem dia que o seu telefone, ninguém liga para você para te desejar um bom dia e nem falar que você é um vencedor. Mas tem dia que você recebe mensagens de pessoas que falaram, que ouviram falar que você errou e falhou. Tem dias que você chega na igreja e você não quer conversar com ninguém. Nós somos seres humanos. Nós somos pessoas precipitadas em algumas vezes, como Pedro foi. Às vezes somos sanguíneos, como Pedro foi com Malco. Às vezes nos falta fé, como faltou a Pedro quando chegou no barco sem nada.
Somos seres humanos, não somos super-homens. Às vezes as pessoas olham para mim, pastor, mas eu sou um cara, eu tenho uma alma, eu tenho uma humanidade aqui dentro de mim. Eu preciso de oração. Eu preciso que alguém me abrace e fale, cara, nós estamos contigo. Eu preciso que a minha alma seja tocada pelo Senhor diariamente, senão eu não consigo. Eu não sou esse super-homem que as pessoas imaginam e idealizam. Eu gosto de McDonald's, eu gosto de cinema, eu gosto de tomar danoninho com a mão. Eu sou um ser humano. É sério. Irmão, você é um ser humano passivo de falha. Você não é isso que você tem colocado sobre os seus ombros, essa culpa de não errar, de não falhar, de ser perfeito. Tem pessoas que estão morrendo. O diabo é sagaz, escute isso. Sabe o que eu faço? Sabe o que o diabo tem feito com os nossos jovens, pastor Samuel? Experimenta pegar um copo, fazer um furo num copo descartável no fundo dele e prender uma formiga dentro desse copo. A formiga não vai morrer, mas vai ficar ali presa, porque tem entrada de oxigênio para ela. A formiga não vai morrer, mas aos poucos ela vai enfraquecendo, porque não tem lugar para ela locomover. O diabo faz isso. Pega os nossos jovens, coloca em redomas da vida e diz: é só você que prostitui, é só você que erra, é só você que falha. O nosso jovem vai defilando no nosso meio aos poucos. Aqui o buraco do oxigênio está aberto, mas nós estamos cansados porque os nossos dias têm sido tenebrosos. É só você que é gordinha, é só você que não tem isso, é só você que é moreninho, é só você que é assim, é só você que faz isso, é só você que faz aquilo, é só você que comete isso. E os nossos jovens não têm a liberdade de chegar para alguém pedindo socorro, então preferem se matar, preferem viver em remédios depressivos. Eu estive numa cidade agora em Araguapaz há poucos meses, e o pai me apresentou uma menina. Essa menina era como uma sonâmbula que andava de olhos abertos, guiado pelo pai. Pastor, essa menina tinha um emprego, essa menina tinha uma vida, agora ela trabalhava no melhor supermercado da igreja, da cidade, tinha a faculdade, mas abandonou tudo, porque não aceita como ela é. Entra no quarto e fica lá no quarto dias sem sair do quarto. Se olhava a menina, não tinha defeito algum. Eu disse a ela: o senhor como pai não pode deixá-la sozinha, tem que estar todo momento com ela. Pega ela, vai fazer caminhada, ora por ela, caminha com ela, volta às atividades com ela. Mas aquela menina estava padecida. O tom da cor da pele, você sabia que não era natural, que era algo na vida dela que ela havia aceitado por alguém ter falado alguma coisa, ou por alguém ter comentado alguma coisa a seu respeito. As pessoas estão se matando. Os jovens estão se martirizando, não apenas fisicamente com um corte de gilete, mas têm se martirizado por dentro, se esquecendo do chamado futuro, porque o papel do diabo, escute isso. O diabo, me perdoe estar falando isso, o diabo não está preocupado com essa geração de homens que tem hoje na face da terra, porque se nós cairmos, nós sabemos levantar, não é, pastor Samuel? Se nós tropeçarmos, nós sabemos como nós recuperamos, mas eles não. Então a questão do diabo é a próxima geração, não essa, porque essa conquistou, essa venceu. Essa geração de pastores que hoje administram as nossas igrejas, eles deram conta de vencer toda a dificuldade do passado e até aqui permaneceram. Então o que o diabo tem feito? Eu não vou mexer com a geração atual, porque a geração atual não tem como mexer. Está fazendo o quê? Mexer na geração futura. Para que não haja amanhã o quê? Igreja. Para que não haja o quê? Pastores. Para que não haja o quê? Pregadores. Para que não haja o quê? Adoradores. A preocupação dele é as nossas crianças. É a futura geração do amanhã. Ele não está mexendo com o hoje, ele está mexendo com as crianças que vão ser o amanhã, os jovens que vão ser o amanhã. Essa é a preocupação dele. Você é feio, você não é aceito, você não pode viver assim. É só você que erra, é só você que tem esses pensamentos impuros, é só você que falha. Tem colocado os nossos jovens dentro de redoma e tem prazer em matar eles pouco a pouco. E os nossos jovens têm se morrido. Quantos jovens com potencial que têm enterrado seus talentos?
Quantos jovens têm enterrado as suas chamadas? Quantos jovens têm olhado para a pedra do sepulcro, e a pedra do sepulcro está posta no mesmo lugar? Quantos jovens têm olhado para si mesmo e se achado incapazes, por serem tão eloquentes, por serem tão falhos? Aí vem Jesus. Escute isso para nós encerrarmos. Escolhe 12 homens. 12 homens falhos, 12 homens de personalidades diferentes, dentro deles uns chorões, dentro deles uns bravos, dentro deles uns calados, dentro deles uns tímidos, dentro deles uns inteligentes, dentro deles uns que tinham estratégia, dentro deles um que ia trair, dentro deles um ia que ia negar. Mas Jesus escolheu porque eles eram seres humanos. Jesus escolheu porque sabiam que eles seriam capazes de fazer no dia que eles descobrissem quem eles eram em Jesus. Jesus sabia que se dessem identidade para cada um deles, eles revolucionariam aquela época e aquelas pessoas. Jesus sabia que se eles entendessem qual era a sua missão, qual era o seu propósito, eles teriam um plano para cumprir a chamada de Deus. Jesus escolheu esses homens. Jesus não foi em busca de pessoas perfeitas. Jesus não entrou numa sinagoga onde aqueles doutores cheios de si se achavam que era alguma coisa. Jesus não foi a nenhuma classe de fariseu, de saduceu, de doutores para escolher, não! Jesus escolheu aqueles mais insignificantes. Jesus vai fazer da sua mágoa a sua maior arma. Jesus vai fazer dos seus piores momentos o trampolim, a escada, aquilo que vai te levar ao autoconhecimento. Jesus vai pegar o seu pior e transformar no melhor dele. Só que não tem como Jesus nos dar o melhor dele se o pior ainda estiver dentro de nós. Eu lembro de Gideão. Juízes 6:11. A Bíblia vai dizer: e veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que pertencia a Joás, o abiseiro. E o seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo os midianitas. Versículo seguinte. Então o Senhor olhou para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? O que é feito do Deus de sinais e maravilhas que os nossos pais nos contaram, que fez o povo subir do Egito? Eis que o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. A Bíblia vai falar que Gideão estava malhando trigo no lagar, no lugar onde se amassava a uva, porque o desespero nos faz fazer coisas erradas. Vai nessa tua força que há de livrar Israel das mãos dos midianitas. Como poderei eu livrar Israel das mãos dos midianitas se eu sou o menor? Quem falou para Gideão que ele era o menor? Se a minha família é mais pobre, quem falou para Gideão que a família dele era mais pobre de Manassés? Alguém um dia disse para Gideão: você não vai estragar e não vai conquistar nada. Alguém disse para Gideão: você é o menor e o mais insignificante. Olha a sua casa, olha para dentro da sua família é a mais pobre. Que recurso que você está malhando trigo lá no lagar para ter o que comer? Você não tem nada para comer e você tem que fazer coisas erradas em lugares errados. Quando se malhava o trigo sobre um muro de concreto, o trigo produzia um zunido muito forte. Então os inimigos
vinham e saqueavam toda a colheita que o povo de Israel havia feito, então tomava deles. Então Gideão, olhando aquela cena, ele pega o trigo e vai malhar no lagar. Aqui se malhava o trigo durante um dia para a comida de uma semana, mas lá não, lá se malhava o trigo durante 3 dias para a comida de um dia, porque lá não tinha lugares certos para malhar o trigo. Se malhava o trigo com os pés e batendo ele sobre os muros baixos, porque Gideão sabia que a única coisa que ele tinha era o trigo para comer. A Bíblia vai falar que o exército inimigo saqueou servos, animais, eles não tinham nada mais. E Gideão estava dizendo: eu sou o menor da minha casa, e a minha família a mais pobre de toda Manassés. E aí Deus disse para ele: já que eu estou contigo, livrará Israel da mão dos seus inimigos. A primeira coisa que Deus fez com Gideão foi dar uma identidade para ele: homem valente. Homem valente. A segunda coisa que Deus deu para ele: uma missão. A terceira coisa que Deus confiou a ele: um propósito. E a quarta coisa: o plano. A Bíblia vai falar que Gideão falou assim: então isso fica aqui. Gideão vai lá na casa dele, prepara um sacrifício, prepara um holocausto e volta. Quando ele apresenta, a Bíblia vai falar que é consumido aquilo. E ele fala: ai, porque eu vi Deus faz. A Bíblia vai falar que aquele perdedor volta para casa com uma identidade, que aquele derrotado volta agora entusiasmado. E pela segunda vez Deus aparece a Gideão: Gideão, e aqui nós encerramos. Tem uma questão que eu preciso resolver com você. Lá na sua casa tem um poste ídolo. Escute o que eu estou te falando nessa manhã. E eu não aceito dividir, eu não aceito ser dividido com idolatria de outros deuses e com uma idolatria, uma adoração a mim. A Bíblia vai falar que naquela mesma noite há uma ação na casa de Gideão, tanto é que ele passa a ser chamado de Jeroboal, aquele que contende com Baal. Jesus dá um plano para ele. Sabe o que me impressiona? Escute. As crianças saem devagar, porque eu sei que o almoço está bom, mas saem caladinhas. Escute aí para mim. A Bíblia vai descrever agora que Gideão reúne um exército. Eu te faço uma pergunta: quem ia seguir um líder derrotado? Quem ia atrás de alguém que não acreditava em si, que se achava o menor, que a família dele era mais pobre? Ninguém. Mas quando eles olham para Gideão, eles não veem mais aquele homem do lagar. Não. Agora eles veem um líder. Agora eles veem um chefe. Agora eles veem alguém que tinha entendido o seu chamado. As pessoas vão olhar para você amanhã e dizer: não é mais aquele derrotado, não é mais aquele perdido, não é mais aquele pobre, não. Agora um grande homem, uma grande mulher, um líder de uma chamada. A Bíblia vai falar que aquele homem reúne 33 mil homens. Gideão entendeu a identidade dele. Gideão entendeu a missão dele. Gideão entendeu o propósito, agora ele tinha um plano. Coloque aqui 43 de Isaías, versículo 5, por favor. Escute isso. A minha família havia me excomungado. Isaías 43, versículo 5. Os meus tios, meus avós,
Eu fui deserdado pelo meu próprio avô que mora no Líbano. Ele foi no consulado do Líbano e disse: eu quero os documentos do meu neto. O consulado do Líbano apresentou os documentos para ele. Meu avô pegou meus documentos do Líbano e rasgou. Essa pessoa não existe mais. O cara do consulado disse para ele: e a ave, deixa eu atar, meu irmão, disse assim: seu ave, o senhor está acabando com o seu neto. Não é meu neto mais. Ligou para o meu pai e disse: aqui não tem mais documentos do Khaled. Não faz mais parte da nossa família, da nossa genealogia. Não tem mais o nome dele, acabou. Mas eu tinha uma promessa. Meu avô falece, meus tios mantêm a mesma posição. Eu tento ir para o Líbano, entrar no Líbano e não consigo. Eu tenho que voltar para o Brasil, deportado. Porque no meu próprio país eu não fui aceito. O meu tio, que assumiu o lugar do meu avô, ele ligou para o meu pai e disse: não adianta o seu filho vir para o Líbano, porque ele não vai entrar. Quando ele chegar aqui na alfândega com o passaporte dele, eles vão buscar a família e aqui está tirado o nome dele, não entra. Escute isso. Esse mesmo meu tio e minha tia tiveram um sonho. Tiveram um sonho que no Líbano um dia estava muito calor, muito quente. E aí eles bebiam a água da torneira de casa, do filtro, estava quente a água. E estava calor, eles não conseguiam ficar em casa, eles saíam para fora sentados no pasto, estava muito quente. Aí a minha tia pegou e começou a falar com a minha mãe no telefone, ligou para minha mãe. Eu disse assim: Elissar, me conte um sonho que eu tive. A minha mãe: que sonho que foi? Eu estava sentado em casa, muito calor, bebia água, não matava sede, sentava no passeio, o calor, não conseguia ficar lá fora. Estava eu, meu marido e minhas filhas. Quando eu olhei na rua, um homem descendo a rua com um cântaro na mão e umas roupas de árabe. Escute! Quando ele chegava perto da gente, eu olhava no rosto, era o Khaled. Ele oferecia água dizendo para a gente: em que mai? E a gente dizia: atende mai, amor e maruf. Ele falava: vocês querem beber um pouco de água? A gente: sim, nós tem água. E aquela água que ele dava escorria pela mão, a gente bebia, matava a nossa sede, mas dava mais sede. A água bebia, matava a nossa sede, mas dava mais sede. Minha tia lá no livro perguntou: que água é essa? A minha mãe disse: deixa o meu filho ir para o Líbano, vai lá no consulado e conversa com eles. Como meu cunhado está aí, é o representante da família, fala para ele reativar novamente os documentos do meu filho que foi deportado, que foi excomungado por ter se tornado cristão. Minha tia disse: ele é bem-vindo aqui no Líbano. Ele pode vir na hora que ele quiser, a gente vai lá no consulado. Mas Deus havia me prometido que Ele traria a minha descendência desde o Oriente. Minha irmã propõe um casamento com seu noivo. Propõe um casamento para o dia 16 de dezembro do ano 2018. Manda convite para todo mundo. Para quem mora no Brasil, convite físico. Para quem mora no exterior, convite eletrônico. Minha tia recebe o telefone. Minha tia lá no Líbano recebe o convite e liga para minha mãe: mandou por educação, ninguém vem para o Brasil para casamento. É caro a passagem, R$4.000. E lá na casa são 4. Minha tia liga para minha mãe: Elissar! Oi, Dani. Tudo bem? Tudo. Eu recebi o convite da Emily. Que bom. Eu estou falando que eu estou indo para o Brasil. A minha mãe: como é que é?
eu estou indo para o Brasil. Ou então você veio para o casamento. Não. O casamento é apenas um pretexto. Eu quero saber que água é aquela. Marcam as passagens. Dia 16 de dezembro nós vamos chegar no aeroporto de Uberlândia. Lá vou eu no meu carro buscar minha tia, que há 21 anos não havia. O meu tio ia com medo de represália. Mas fui lá, porque eu tinha uma identidade, sabia a minha missão, tinha um propósito e queria cumprir o plano. Eu fui lá como testemunha de Cristo calado. Minha tia chegando com aquelas vestimentas mais lindas de árabe, com o rosto coberto, meus tios e minhas primas. Fiquei esperando a ação deles. Eles vieram me abraçar e começaram a me beijar. Fomos para o carro, guardei as malas no porta-mala do meu carro, peguei a chave, fui dar a partida no meu carro. A minha tia estava sentada com as minhas primas atrás e o meu tio no banco da frente. Quando eu vi alguém avançou na minha mão para mim não dar partida no carro, era minha tia. Eu assustei. Ela disse para mim: não ligue esse carro até que você me fale que águas eram aquelas que estavam dentro do cântaro. Eu tinha uma promessa. Você tem uma promessa. Essa hora no Líbano são 6 horas da tarde. A minha tia deve estar se preparando com meu tio e com minhas primas para irem para o templo, não mais a mesquita. A rua agora é diferente. Agora vamos para um templo cristão. Levantar as mãos e dizer: não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Pedro, eu vi Pedro. Sentei com você na mesa. Eu vi que você era meio afobadinho, precipitado, falava umas coisas sem lógica, pensava uns negócios que não tinha nada a ver de mim, duvidou de mim lançar a rede, afundou precocemente nas águas quando eu te convidei para andar sobre os mares. Mas não ache, Pedro, que eu me esqueci das promessas que eu te fiz um dia. Não ache, Pedro, que eu me esqueci só de uma palavra que eu te disse de quem você seria e do que você faria. Não ache que eu esqueci da identidade que eu disse quando eu disse que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Eu deixo esse lenço aqui como recordação, como lembrança e como confirmação que eu fui mas e que enquanto eu estive junto, eu te amei, eu gostei de você. A pergunta para essa manhã, para essa juventude e para essas famílias que estão aqui presentes é: aquilo que você acredita que você é para onde te levará no futuro. Aquilo como tu enxerga é aquilo que determinará onde você chegará. A pergunta que eu lhe faço é: aonde você quer chegar e o que você quer ser? Você tem várias escolhas na sua vida. Você escolhe e continua sendo aquilo que as pessoas dizem a seu respeito? Você continua achando que você é aquilo que você pensa que você é?
Ou você escolhe ouvir e saber aquilo que Deus pensa ao seu respeito e sabe o que você é? A escolha está em suas mãos. Tem pessoas que têm prazer na lamúria da vida. É manhã de Deus tirar muitas pessoas de Lodebar. Lá no palácio tinha um cartaz, pastor Samuel, não sei se o senhor recorda. Davi havia escrito: coxos e cegos aqui não entrarão, porque a minha alma abomina. O que Davi tinha escrito? E coxos e... Aí Deus falou assim: ah, Davi, é assim? Então tá. Davi recupera a arca. Quando Davi recupera a arca, traz alegria de novo, ele sente a compaixão de Deus no seu alma e no seu coração. Ele se lembra que quem perdeu a arca foi Saul. Mas ele quer usar de benevolência e compaixão com a semente de Saul e pergunta: ainda há alguém vivo da casa de Saul para que eu use de misericórdia? Aí manda chamar um homem, Ziba. Ele fala assim: tem. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Manda chamá-lo. Lá vem Mefibosete arrastando no chão. Lá na porta um cartaz: a alma de Davi abomina coxos e cegos. Mas os soldados disseram: mas foi ele que mandou vir, então deixa entrar. Davi está no seu trono. Quando anunciam para ele, a semente de Saul está aí de Jonathan, tá? Então manda entrar. Quando Saul, Davi se levanta, Mefibosete entra de cabeça baixa, porque Mefibosete sabia o que estava escrito. O que o irmão Mefibosete disse para ele? Quem é o teu servo para que tu olhe como um cão? Como um cão? Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia do decreto que estava lá. Mas era tempo de Deus pegar Mefibosete de Lodebar. Era tempo de Deus mostrar para Davi: por mais que Davi fosse rei, quem mandava no palácio ainda era Deus. Era tempo de Deus falar: Davi, você é rei, você tem a coroa, mas o lugar é meu. Foi eu que escolhi, eu que escolho quem vem, eu que escolho quem vai, eu que escolho quem fica. Escute. Davi disse: não, tira o decreto. A partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Você não será mais como um cão morto, você não será mais esquecido. Mefibosete não tinha culpa da própria deficiência. Escute, a Bíblia vai falar que quando o povo está fugindo, Mefibosete tinha uma ama que é uma babá. Ela estava andando, ela permitiu que Mefibosete caísse e ficasse aleijado. Mefibosete não nasceu aleijado. As mesas daquela época em Israel, escute, as mesas eram feitas de duas matérias: ou madeira de acácia ou de cedro, ou de pedra. No palácio real, as mesas eram de madeiras. Tanto é que quando Salomão vai construir o templo, ele importa a madeira do cedro do Líbano com o rei Irão, que era rei em Tiro. Os móveis era tudo de madeira. Por isso que o templo de Jerusalém pega fogo, porque era tudo de madeira. Então as mesas eram de madeiras. Só que não eram mesas que tinham pés, eram mesas únicas. Ou seja, ela era de cima e embaixo uma mesma mesa, não tinha divisão. Era como se fosse um container, um formato todo ele configurado com madeira. E os bancos atrás, a pessoa sentada ficava a uma distância maior do que nós ficamos hoje. Mefibosete agora está sentado à mesa, junto com Davi, porque tinha uma promessa. Os príncipes vêm agora sentar com Davi. As pessoas importantes daquela época vêm a sentar com Davi à mesa. Quando as pessoas entram no templo, no palácio, e olham a mesa, quem está sentado do outro lado da mesa? Quem? Só que agora a madeira tampa a sua deficiência. Ninguém vê mais que ele é deficiente. Ninguém vê mais que ele é um aleijado.
Porque agora, quando nós nos assentamos à mesa, não importa se é bispo, apóstolo, pastor, servo, camponês, todos são um só, todos são iguais. A deficiência esconde, a mesa esconde a deficiência de Mefibosete. Ninguém fica perguntando, você é deficiente? Não, porque não vê a deficiência, porque a unidade cobre a deficiência, a comunhão elimina as falhas. Você está entendendo? Que o Senhor hoje quer te colocar sentado à mesa com as suas deficiências, que o Senhor quer te colocar sentado à mesa com as suas falhas, que o Senhor quer te colocar sentado à mesa do jeito precipitado que você é. O Senhor quer te tirar de Lodebar, onde você tem más lembranças, e te trazer para o lugar da comunhão. E todas as vezes quando você, escute, todas as vezes quando você olhar lá na mesa, o lenço dobrado, eu vi a sua deficiência, amei você, coloquei você sentado à mesa, mas a mensagem é essa: estou voltando. Eu só fui ali, mas eu vou voltar para comer com vocês de novo. Eu fui só ali, mas vou voltar para buscar vocês novamente. Eu só fui ali, mas estou voltando novamente. Mefibosete, a partir de hoje você ganhou uma identidade. Eu tenho que parar, senão aquilo que os irmãos falaram vai ficar aqui o tempo todo, eu fico. Eu tenho que voltar para Goiânia, eu preciso. Mas é uma manhã de ressurreição. Glória a Deus. Eu ia abrir o esboço da pregação, mas eu vou ficar na introdução. Escute. É uma manhã de ressurreição na vida de muitos aqui. Muitos que têm chamado, muitos que têm ministérios, muitos que têm algo a oferecer ao Senhor. É manhã que o Senhor nos escolheu e nos separou. Ei, pastor Samuel, não se preocupe com aqueles que foram. Não se preocupe com aqueles que vos espancaram. Não se preocupe com aqueles que abriram feridas em vós. A Bíblia vai falar que Paulo e Silas estavam presos, com seus corpos dilacerados, tamanhos chicotes que eles apanhavam. A Bíblia vai falar que de repente eles orando e louvando. Paulo e Silas oravam e cantavam. Os presos ouviam que eles cantavam. Os cárceres se abrem, as correntes se quebram. Os homens usaram armas físicas para derrotá-los, e eles usaram armas espirituais para derrotar o que aqueles homens estavam fazendo com eles. Um homem chamado carcereiro, que a Bíblia não diz o nome, quer se matar. Pega a espada, coloca na altura do coração, e quando vai empurrá-la, Paulo grita: não te faça mal algum, porque estamos todos aqui. A Bíblia vai dizer que aquele homem disse: senhores, me dê luz. E dado a luz, aquele homem ele se lança no cárcere inferior, se prostra diante de Paulo e Silas e pergunta: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite, Paulo e Silas são levados à casa do carcereiro. E após a palavra ministrada, o carcereiro pega e vai lavar as feridas. Então aqui tem um cunho profético para essa igreja. Um dia eles voltarão.
e lavarão as feridas que causaram neste lugar. Aqueles mesmo que acusavam e que sentenciavam, e que diziam que não haveria mais esperança e sorte, eles reconhecerão que Deus está neste lugar e que Deus está nesse ministério. Então eles voltarão, não com palavras duras, não mais para acusar, mas agora para se redimir e lavarem as feridas que lhes causaram. Mas saibam, não use espada, não use lança, use a harpa. Não use a espada para que possa ir contra eles. Use a harpa. A harpa significa adoração e oração ao Senhor. Vocês nem sabem o que o Senhor vai fazer, vocês nem imaginam. Mas nessa manhã eu quero falar com muitos Pedros que estão aqui nessa manhã, com muitos Mefibosete que estão aqui nessa manhã, com muitos que acham que foram lançados no mar do esquecimento ou estão isolados em alguns lugares esquecidos. Mas o Senhor diz não. O Senhor diz não. Nem a morte foi capaz de parar, nem a morte foi capaz de impedir a sua ação, nem a morte foi capaz de impedir o seu plano, nem a morte foi capaz de impedir o que ele tinha para fazer. E não serão as circunstâncias da nossa vida que impedirá dele fazer o que ele tem para fazer na minha e na sua vida. Não será uma coisa pequena que irá impedir que ele cumpra os desígnios, os propósitos e os planos dele em mim e em você. Mas eu queria orar, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.